E aí, pessoal? Professor Wagner na área para mais uma aula aqui da Biologia D. Na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios da segunda lei de Mendel. Antes de começar a aula, eu gostaria de dar dois recados aqui. Vocês devem ter percebido que a aula número 10, ela na apostila é uma coisa e a aula realmente foi outra coisa. O que aconteceu foi que a professora Maíra, na hora de gravar a aula, ela acabou pulando a aula 10 e gravou a aula 11. Mas não se preocupem, a gente vai regravar essa aula de extensões do mendelismo. E para não ficar mais confuso ainda, eu vou seguir nos exercícios da segunda lei de Mendel. Então, na aula de hoje, a gente vai ver as questões da aula 11 da apostila. Mas aqui está escrito como aula 10, só para ficar bonitinho aqui, para não ficar mais confuso do que já está, beleza? E o segundo aviso é que hoje a aula vai ser só na mãozinha, então não vai ter slides. Fique aí, que a aula já começa. Na questão número 1, a gente teve o cruzamento entre ervilhas amarelas e lisas com ervilhas amarelas e rugosas. E a partir desse cruzamento, a gente gerou 800 indivíduos. O enunciado da questão pede para a gente falar qual vai ser o fenótipo de cada um desses 800 indivíduos, qual vai ser o fenótipo esperado. Para a gente resolver a questão, primeiramente, vocês têm que fazer uma legendinha sobre as duas características. Então, como essa ervilha Vzão-Vzinho é amarela, a característica amarela é a característica dominante. E para você ser amarelo, você pode ser Vzão-Vzão ou Vzão-Vzinho. E o verde é a característica recessiva, o Vzinho-Vzinho. E com relação ao segundo gene, como essa ervilha aqui, Rzão, ela é lisa, a característica lisa ela é dominante, então Rzão-Rzão ou Rzão-Rzinho. E a recessiva é rugosa, como essa ervilha aqui do lado, ela é Rzinho e ela é rugosa. A partir daqui, a gente tem que fazer o cruzamento, né, utilizando a segunda lei de Mendel, mas eu não vou utilizar aquele quadro gigantesco da segunda lei, porque eu acho que ele dá muito trabalho de fazer em uma prova de vestibular. Para realizar essa questão aqui, eu vou separar os cruzamentos, então cruzar os genes separados, utilizar a segunda lei de Mendel também, que fala da lei da segregação independente, né? Que os genes segregam independentemente. E depois eu vou multiplicar os resultados para ver o fenótipo final. Então, primeiro eu vou cruzar os genes separados, Vzão-Vzinho com Vzão-Vzinho. E esse aqui é o cruzamento clássico da primeira lei de Mendel. Quando você tem dois heterozigotos, coloca os gametas de cada um. E aí você vai achar a proporção aqui de 3/4 são amarelos para 1/4 verde, essa única aqui. E o segundo cruzamento é entre esses dois genes aqui, com relação à textura da ervilha. Rzão-Rzinho por Rzinho-Rzinho. Como eu expliquei já em outros vídeos, esse cruzamento aqui você não precisa fazer duas linhas, porque esse genótipo aqui só forma um tipo de gameta. Então, você coloca o único gameta dele e os dois aqui. E aí deu o resultado. Nesse caso aqui, metade vai ser liso e metade, esse aqui, vai ser rugosa. Agora, para a gente descobrir o fenótipo aqui desses 800 indivíduos, eu vou utilizar um método da linha bifurcada. Então, vou pegar outra folha aqui. E vai ser o seguinte. A gente quer saber quais vão ser os fenótipos possíveis entre os 800 indivíduos. Mas primeiro a gente tem que saber qual vai ser a proporção aqui deles serem ou isso, ou isso, ou isso e aquilo, etc. A gente tem que ver todas as combinações possíveis na prole aqui. Então, a gente sabe, olha só, que 3/4 da prole vão ser amarelas e 1/4 vai ser verde.
Então, vou escrever aqui, ó. 3/4 amarelo. E 1/4 vai ser verde. Mas desses 3/4 que vão ser amarelos, eles têm dois outros fenótipos possíveis, com relação à segunda característica. Eles podem ou ser lisos ou rugosos. E qual a chance deles ser lisos ou rugosos? Metade. Então, desses 3/4 amarelos, metade vai ser liso, vai ter a ervilha lisa, e metade vai ter a ervilha rugosa. E aqui os verdes, 1/4 que vai ser verde, também tem essas duas chances. Eles podem ter ervilha lisa ou rugosa. E a proporção é a mesma. Então, metade das ervilhas verdes vão ser lisas. E metade das ervilhas verdes vão ser rugosas. E agora, para a gente descobrir os fenótipos finais e as proporções, a gente só multiplica todas as possibilidades aqui. Então, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8, 3/8 da prole vão ser amarelos e lisos. Então, amarelo e liso. Lembre-se que, lisa. Lembre-se que quando a gente quer saber uma coisa e outra, a gente multiplica uma coisa e outra. Uma regra da probabilidade. Aqui, 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 2, 8. 3/8 também vão ser amarelos. E rugosa. Aqui embaixo, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. 1/8 vai ser verde e lisa. E no último aqui, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. 1/8 vai ser verde e rugosa. Bom, agora que a gente tem as proporções, a gente precisa saber quantos desses 800 indivíduos vão ser amarelos e lisos, amarelos e rugosos, verdes e lisos e verdes e rugosos. Para fazer isso, a gente pega esse denominador aqui, que é comum a todos, que é o 8. Vamos pegar o 800 e dividir pelo nosso denominador, para dividir esse denominador em partes, para ver aí quantos indivíduos vai ter em cada parte. Então, 800 divididos por 8. 8 divididos por 8 dá 1. Foi 0. Aqui um 0 eu desço como 0 e aqui também. Então, deu 100. Isso significa que cada 1/8 aqui é igual a 100 indivíduos. Porque cada parte dessa fração vai dar 100. 8/8 vai ser o total, que é 800 indivíduos. Então, quantos indivíduos a gente tem aqui nos 3/8? 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que vai dar 300. Então, aqui a gente tem 300. No de baixo aqui, 3/8 também, 300. 1/8 é o nosso próprio 100 indivíduos. E 1/8 também 100. Para você ter certeza que está certo, na parte aqui de matemática, né, você só soma para ver se dá 800. 300 mais 300 dá 600, mais 100, 700, mais 100, 800. Ficamos aqui com o gabarito letra D. Vamos ter 300 sementes lisas e amarelas e lisas, 300 amarelas e rugosas, 100 verdes e lisas e 100 verdes e rugosas. Na questão número 2, que também é a questão número 5, ela está duplicada aqui nessa apostila, então preste atenção nisso. Então, nessas duas questões, ele pede para a gente falar quais gametas esse genótipo aqui gigantesco, que tem
1, 2, 3, 4, 5 genes, quais gametas esse genótipo aqui ele pode formar? Bom, você precisa saber basicamente duas coisas aqui para resolver essa questão. A primeira delas vem lá da primeira lei de Mendel, que é o seguinte: indivíduos homozigotos, eles vão produzir apenas um tipo de gameta. Então, esse genótipo aqui para esse gene azinho azinho vai produzir só gametas azinho. Esse aqui, só gameta Czinho. E esse daqui, só gameta Zzão. Então, utilizando essa regra aqui, a gente já pode começar a responder essa questão. E uma outra coisa que você tem que saber é fazer aquele método da linha bifurcada que eu utilizei na primeira questão. Porque a partir dele é muito mais fácil a gente achar todos os gametas possíveis a partir desse genótipo. Então vamos começar pelo gene A. Esse indivíduo ele é azinho azinho. Significa que ele vai produzir apenas gametas azinho. Então ele só produz gametas azinho. Já para o gene B, esse mesmo indivíduo ele produz gametas tanto Bzão quanto Bzinho. Então a gente já vai abrir aqui duas possibilidades. Ele pode ser Bzão ou ele pode ser Bzinho. Com relação ao gameta, ao gene C, esse indivíduo aqui ele só produz um tipo de gameta, que tem um alelo Czinho. Então aqui a gente faz apenas Czinho para os dois. Com relação ao gene D, ele pode produzir dois tipos de gametas possíveis. Gametas com alelo Dzão e gametas com alelo Dzinho. Então, aqui em cima, ele pode ser tanto Dzão quanto Dzinho. E aqui embaixo, a mesma coisa. Dzão e Dzinho. E com relação ao último gene, o gene E, ele só produz gametas com o alelo Ezão, porque é o único alelo que ele tem. Fazendo esse método aqui, que é um método muito bacana de trabalhar com genética, quando você tem mais de um gene, você só vai juntar todos os gametas aqui. A gente já dá para ver que tem 4 possibilidades, né? Junta todos eles e você vai ter o genótipo dos gametas. Então, o primeiro gameta vai ser Azinho, Bzão, Czinho, Dzão e Ezão. O segundo gameta vai ser Azinho, Bzão, Czinho, Dzinho e Ezão. O terceiro gameta vai ser Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão e Ezão. E o último gameta vai ser Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezão. A gente fica aqui com o gabarito letra B. Na questão número 3, a gente teve o cruzamento de duas linhagens de abóboras puras. Uma linhagem discoide e outra linhagem esférica. E quando a gente fez esse cruzamento, na F1 apareceu 100% das sementes discordes, o que significa então que o discorde é a característica dominante em relação ao esférico. E como essa linhagem parental era pura, significa que aqui o discorde tem 2 alelos dominantes. Ela é o homozigoto dominante. E a esférica, como é pura também, mas não apareceu na F1, é a característica recessiva, então ela é determinada pelos 2 alelos recessivos. E a F1, então, ela é o nosso clássico heterozigoto. E aí a questão continua dizendo que ao fazer o cruzamento de indivíduos da F1, ou seja, 2 indivíduos heterozigotos, 2 indivíduos que são discordes, mas heterozigotos, a gente produziu uma F2 com 1.600 sementes. E ele quer saber quantas dessas sementes vão ser esféricas. Para fazer isso aqui na verdade é uma questão de primeira lei de Mendel, basta colocar esses genótipos aqui
no quadrinho de Pinet. Então, você faz o quadrinho simples, o joguinho da velha, coloca os gametas e junta os gametas. Ele quer saber quantos indivíduos são esféricos aqui nesse cruzamento. Para ser esférico, só tem um tipo possível, que é o azinho-azinho. Então aqui a gente tem apenas 1/4 da prole vai ser esférica. Mas isso aqui não responde a pergunta, né? Porque ele deu um número total, que é 1.600 sementes. Então, para a gente descobrir quanto é 1/4 de 1.600, a gente primeiro pega 1.600 e divide pelo denominador, que é o 4. Então, 1.600 divididos por 4. 16 divididos por 4 dá 4. Aqui deu 0. Um 0 vem para cá e outro para cá, 400. O que significa que 1/4 é igual a 400 sementes. Então aqui a gente vai ter 400 sementes esféricas. O gabarito é a letra A. Se você não gosta de fazer nesse método aqui, tem um outro método de você achar o número total. Primeiramente, 1/4 significa quantos por cento? 1/4 significam 25%. E aí você joga esse 25% em forma decimal e pega o número total de sementes. Então eu coloco 1.600 e eu sei que 25% da prole vai ser esférica. E eu coloco isso em número decimal, multiplico o 1.600 pelo número decimal da porcentagem de indivíduos esféricos. No caso aqui, 0,25. Nesse método você vai chegar no mesmo resultado, olha só. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, e aqui é só somar. 4 tem duas casas, você coloca a vírgula aqui, 2 casas, deu 400 também. Então esses são os dois métodos possíveis para você chegar no resultado final, que são 400 sementes, que é o gabarito da letra A. A questão 4, como ela tem muita parte de interpretação, eu vou ler ela com vocês aqui. Então ela diz o seguinte: na espécie humana, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres condicionados por genes recessivos que se segregam de forma independentemente. Então, ele quis dizer o seguinte, que se você tem miopia, você tem 2 alelos recessivos, e se você é canhoto, você também tem 2 alelos recessivos, e que os genes são diferentes e segregam independentemente, assim como na segunda lei de Mendel, como vocês viram na aula. Então, eu usei aqui para a visão o gene A para representar o que ele disse. Se você é azinho-azinho, você tem os 2 alelos recessivos, você é míope. E se você é azão-azão ou azão-azinho, você tem a visão normal. E com relação aqui à habilidade com a mão, se você é canhoto, eu peguei o gene B para representar isso. Se você é canhoto, você tem os 2 alelos recessivos, você é Bzinho-Bzinho. E se você é destro, você pode ser Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho. Então essa legenda aqui é fundamental de você fazer quando você for resolver a questão, para você conseguir resolver de uma maneira mais simples. E para você entender a questão de um modo geral também. Vamos continuar aqui. Um homem de visão normal, então se ele tem visão normal, ele tem um alelozão. E destro, então, ele também tem pelo menos um alelo Bzão, cujo pai tinha miopia, então o pai dele tinha miopia, o pai dele teve que passar um alelozinho para ele. Então, o genótipo dele é azão-azinho. O pai dele tinha miopia e era canhoto. Se ele era canhoto, ele era Bzinho-Bzinho. Um desses Bzinhos, o pai dele passou para ele. Então, o genótipo dele é azão-azinho, Bzão-Bzinho. O genótipo do homem. E ele casou com uma mulher míope. Então, se ela é míope, ela é azinho-azinho. E destra. Se ela é destra, ela tem pelo menos um gene Bzão.
cuja mãe era canhota. Então, se a mãe era canhota, ela passou um Bzinho para a filha. Então, essa mulher aqui é Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Daí, o comando da questão pede o seguinte: qual a probabilidade desse casal ter uma criança com fenótipo igual ao do pai? Qual que é o fenótipo do pai aqui? Ele tem visão normal e destro. Então, a probabilidade de você ter isso é basicamente a gente procurar os seguintes genótipos: Azão, qualquer coisa, e Bzão, qualquer coisa. Então, a gente tem que encontrar aqui na prole quantos indivíduos vão ser Azão, qualquer coisa, e Bzão, qualquer coisa. Porque se você tem um Azão, você é normal. Você tem a visão normal, e se você é Bzão, você é destro, que significa o mesmo fenótipo do pai. Então, para fazer isso, eu vou separar, assim como na questão 1, eu vou separar em 2 cruzamentos diferentes. Eu vou cruzar separado o gene A e separado o gene B. Então, para o gene A, o cruzamento é Azão, Azinho por Azinho, Azinho. Azão, Azinho por Azinho, Azinho. Aqui a gente faz que nem a primeira lei de Mendel. Como aqui a mulher vai produzir só um tipo de gameta, eu vou fazer só uma linha, porque ela só produz gametas com um alelo Azinho. Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Então aqui, qual a fração que representa os indivíduos que vão ter o fenótipo do pai? Metade, né? Metade vão ser Azão, Azinho. Então metade aqui vão ser Azão, Azinho, metade vão ter visão normal. Com relação ao segundo gene, o cruzamento é Bzão, Bzinho por Bzão, Bzinho. O cruzamento clássico da F1 da primeira lei de Mendel. Então, ao fazer isso aqui é o nosso clássico xadrezinho, Bzão, Bzinho por Bzão, Bzinho. Aqui está o resultado. Quantos vão ter o fenótipo do pai? É Bzão alguma coisa. A gente tem 1, 2, 3 quartos. 3 quartos vão ser Bzão alguma coisa. E agora, para a gente saber quantos indivíduos definitivamente vão ter o alelo, os genes Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa, a gente vai multiplicar os resultados, porque a gente quer ver qual a chance de a gente ter uma criança com fenótipo com visão normal e destro. Então, a gente quer isso aqui. Visão normal e destro. Quando a gente quer uma coisa e outra, tanto na genética quanto na probabilidade, a gente multiplica. Uma coisa e outra, a gente multiplica. Então, qual a chance de ter visão normal? Meio. Qual a chance de ser destro? 3 quartos. Como a gente quer que aconteça uma coisa e outra, a gente multiplica. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 4 dá 8. 3 oitavos é o resultado aqui, é o gabarito da questão, que é a letra E. A sexta questão nos dá esses 2 genótipos aqui, desse homem e desta mulher, e pergunta qual a chance desse casal ter um filho, homem, e com os alelos Bzinho, Bzinho. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai utilizar a lei da segregação independente, que é a segunda lei de Mendel. Esses genes aqui, segundo a segunda lei de Mendel, eles segregam de forma independente. Ou seja, um independe do outro. Então, como ele pede só sobre o gene B, a gente pode ignorar todos os outros genes e trabalhar apenas com o gene que a gente quer saber, aqui que o enunciado da questão pediu. Então, vamos nos focar aqui no cruzamento dos 2 alelos que tem no gene B. O cruzamento que a gente vai fazer é Bzão, Bzinho por Bzão, Bzinho. Então, graças à segunda lei de Mendel, a gente pode fazer isso daqui. Porque, afinal, a segregação de um dos alelos, de um dos genes, não afeta a segregação do outro.
Então, aqui a gente vai fazer o cruzamento para ver qual a chance de nascer uma criança, nesse casal aqui, com os alelos Bzinho, Bzinho. Então, aqui é Bzão, Bzão, aqui é Bzão, Bzinho, aqui é Bzão, Bzinho, e aqui o único Bzinho, Bzinho. Então, a chance de nascer uma criança aqui com os alelos Bzinho, Bzinho é 1/4, 1 em 4. Mas isso aqui não responde à pergunta, porque afinal, eles querem que a criança, o enunciado quer que a criança seja Bzinho, Bzinho, mas seja homem, né? Seja macho. Então, a gente também tem que considerar isso daqui. Qual a chance de você ser homem ou mulher na espécie humana? É metade. Isso aqui a gente vai falar especificamente numa aula chamada herança sexual, que vocês vão entender por que é metade a chance de você ser homem ou mulher. Mas eu acho que, de maneira intuitiva, dá pra pensar que a chance é metade, né? Então, se a gente quer ter um filho homem, a chance é metade ou meio. Então, essa aqui é a chance de ter um filho homem. E qual é a chance de ter os alelos Bzinho, Bzinho? A gente acabou de deixar. É 1/4. Como a gente quer que aconteça uma coisa e outra, a gente multiplica. Na genética, uma coisa e outra, você multiplica os resultados e chega na resposta final, que é 1/8. O gabarito aqui é a letra B. A 7ª questão diz o seguinte: as figuras representam células de duas espécies animais, a espécie 1 e a espécie 2. Na célula da espécie 1, dois genes, o A e o B, determinam duas características e estão presentes no mesmo cromossomo, como a gente está vendo aqui. Na célula da espécie B, esses dois genes, o A e o B, estão presentes em cromossomos diferentes, como também está explicitado no desenho. Tendo por base a formação de gametas nessas espécies e sem que se considere a permutação, crossing over, constata-se a primeira lei de Mendel em quais espécies? Bom, a primeira lei de Mendel é aquela que fala sobre um gene que origina uma característica. Na espécie 1, a gente tem dois genes e cada um origina uma característica diferente. E na espécie 2 isso também ocorre. Cada um desses dois genes vai dar origem a uma característica diferente. Então, a primeira lei de Mendel a gente vai ter nas duas espécies. Porque na primeira lei de Mendel, a gente enxerga as coisas de forma separada. Então, a gente só vai ver ou só o gene A, ou o gene B, e assim por diante. A gente vai ver um gene de cada vez. Por isso que ela é chamada de primeira lei de Mendel. A gente só está tratando de um gene de cada vez. E aí, nas alternativas, ele também fala sobre a segunda lei de Mendel. Em qual dessas espécies aqui é possível ter segunda lei de Mendel? A resposta correta é na espécie 2. Porque na espécie 2, os dois genes estão em cromossomos diferentes, o que significa que esses genes segregam de maneira independente. E é isso que a segunda lei de Mendel trata, a segregação independente de dois genes. Na espécie número 1, você perceba que os genes eles estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo. Isso é uma coisa que a gente chama de ligação gênica ou linkage. A gente vai tratar sobre esse caso aqui da genética na aula 14, se não me engano. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver casos em que dois genes estão no mesmo cromossomo. Mas a primeira lei, então, ocorre aqui, na primeira espécie, ocorre na segunda espécie. Entretanto, a segunda lei só ocorre aqui na espécie 2, por isso que o gabarito é a letra E. Tanto na espécie 1 quanto na espécie 2, mas a segunda lei se constata apenas na espécie 2. A 8ª questão vai tratar sobre as mosquinhas da fruta, chamadas drosófilas. E à medida que você vai lendo o enunciado, você vai podendo ver essas informações aqui. Ele fala sobre dois genes
e 2 fenótipos para cada gene, né? Então ele fala que a asa vestigial ela é recessiva e a asa longa é a dominante, que a cor preta é dominante e a cinza é a recessiva. Então essa é uma tecla que eu vou bater bastante com vocês, de vocês aprenderem a fazer essa legendinha à medida que vocês vão lendo o enunciado. Isso aqui ajuda bastante a você resolver questões de genética. E aí o comando da questão fala que 2 moscas heterozigotas para os 2 genes, então 2 moscas azão, azinho, bezão, bezinho, foram cruzadas e desse cruzamento se gerou 288 moscas. E o enunciado quer saber quantas dessas moscas têm os fenótipos iguais aos dos parentais, ou seja, quantas moscas são azão qualquer coisa, bezão qualquer coisa. Porque se você for azão qualquer coisa, você tem asa longa igual aos parentais. E se você for bezão qualquer coisa, você vai ser preto que nem os parentais. Então é isso aqui que a gente quer achar. E para fazer isso, primeiro a gente tem que fazer o cruzamento entre essas 2 moscas. Você pode fazer esse cruzamento utilizando aquele quadro gigantesco da segunda lei de Mendel com as 16 possibilidades. Para vestibular eu acho que não vale a pena fazer aquele quadro, embora seja importante saber como faz. Mas eu acho que para vestibular ele ocupa muito tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os 2 genes e cruzar eles de forma independente. Utilizar, afinal, a segunda lei, que também fala que os genes segregam de maneira independente. Então eu posso ver um de cada vez. Então primeiro eu vou ver apenas o gene A, vou cruzar azão azinho com azão azinho. Faz o quadrinho característico da primeira lei. E aí a gente vai achar a famosa proporção 3:1, ou 75%, 25%. Então aqui eu vou pôr em fração, né? Então a gente tem 3 indivíduos azão qualquer coisa e um indivíduo, 1/4 azinho azinho. E agora eu faço para o segundo gene aqui, eu vou ver só o gene B. O cruzamento é bezão bezinho por bezão bezinho. Aqui é o mesmo cruzamento, vai dar o mesmo resultado, mas apenas o que alterou foram os alelos, né? Então, a gente vai chegar nos mesmos 3:1, a famosa proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. 3/4 são bezão qualquer coisa e 1/4 é bezinho, bezinho. Então agora, qual a chance da gente ter um indivíduo azão qualquer coisa? 3/4. Qual a chance da gente ter um indivíduo bezão qualquer coisa? 3/4. Agora, qual a chance da gente ter um indivíduo azão qualquer coisa e bezão qualquer coisa? Ou seja, qual a chance da gente ter um indivíduo com asa longa e cor preta? Mais uma vez, quando você quer uma coisa e outra na genética ou na probabilidade, você multiplica os resultados. Então, eu vou multiplicar eles e vou achar o 9/16, também característico da segunda lei de Mendel, aquele 9,331. Então, a gente tem essa proporção aqui. Ok, achamos a proporção, agora a gente tem que utilizar essa proporção aqui e comparar com o número total de moscas. 9 em 16 dessas 288 moscas vão ter o fenótipo dos pais. Para a gente achar quantas moscas vão ser esse valor, a gente faz o seguinte. 288 moscas representam o nosso total, que é o nosso denominador 16. Quantas moscas vão representar o nosso 9, que é o número de moscas que realmente vão ter o fenótipo dos pais? É X. Então, 288 moscas está para 16, assim como X está para 9.
Agora isso aqui se tornou matemática pura. Então você faz uma regra de 3. 16x é igual a 288 vezes 9. Agora é só matemática. 72, 79, 18, com mais 7, 25. 2.592, o 16 vai lá para baixo. E agora é só fazer essa pequena continha aqui. 2.592 por 16. 25 aqui vai dar 1. Vai sobrar 9. 99 que vai dar... Deixa eu ver aqui. Vai dar 6. Porque 6 vezes 16 dá 96. Sobra 3. 32. 2 vezes 16, 32 dá 0. 162 moscas. Então, o gabarito aqui é a letra B. A nona questão, ela é bem parecida com a questão anterior, a questão número 8. Ela dá aqui, né, duas características, fala o genótipo de cada uma. Então, se você tem cor preta, você é dominante. Cor marrom, recessiva. Pelo curto, dominante. Pelo longo, recessivo. Dá um cruzamento heterozigoto também. Só que diferente da questão número 8, aqui ele pede quantos indivíduos vão ter o genótipo dos pais. Ou seja, aqui a gente não quer só o fenótipo. A gente não quer apenas que eles sejam Mzão qualquer coisa e Lzão qualquer coisa. A gente quer que eles sejam Mzão Mzinho, Lzão Lzinho. Assim como os parentais tenham o mesmo genótipo, a mesma composição de alelos. Para fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão número 8, que é separar os cruzamentos e depois multiplicar os resultados. Então, primeiro eu vou cruzar Mzão Mzinho com Mzão Mzinho. Esse cruzamento aqui a gente já fez hoje muitas vezes, só que com outros alelos, né? Vai dar a proporção 3 para 1. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, porque eu acho que vocês já estão carecas de saber essa proporção aqui. 3/4 vão ser Mzão qualquer coisa para 1/4 Mzinho Mzinho. Inclusive aqui eu fiz uma anotação errada, né? Porque essa anotação não ajuda a gente. A gente quer saber quantos vão ser Mzão Mzinho, Lzão Lzinho. Então a gente tem que usar aqui na real a proporção genotípica, que é a proporção 1/4 Mzão Mzão, metade. Ó, 1/4 Mzão Mzão, metade Mzão Mzinho e 1/4 Mzinho Mzinho. Agora sim eu tenho a proporção correta. E o outro cruzamento vai dar necessariamente a mesma coisa, só que com outros alelos. Nós temos Lzão e Lzinho, Lzão e Lzinho. Então, a gente tem 1/4 Lzão Lzão, metade Lzão Lzinho e 1/4 Lzinho Lzinho. Agora, qual a chance de a gente ter um indivíduo Mzão Mzinho nesse cruzamento? Metade. Qual a chance de a gente ter um indivíduo Lzão Lzinho nesse cruzamento? Também metade. Agora, qual a chance de a gente ter um indivíduo Mzão Mzinho e Lzão Lzinho? Se você quer ter uma coisa e outra, você multiplica os resultados. E o gabarito aqui é 1/4 da prole, vai ser Mzão Mzinho, Lzão Lzinho, gabarito letra B. A questão número 10, ela vai falar sobre heredogramas. Um tema que está na aula que foi pulado aqui nessa confusão que acabou tendo. Então, vocês provavelmente tiveram alguma dificuldade para resolver a questão, porque vocês ainda não viram a teoria dos heredogramas. Então, para resolver a questão aqui, eu vou dar uma
uma pincelada sobre a teoria, para que vocês consigam entender melhor e consigam resolver essa questão. Mas eu também acho até melhor, se você preferir, deixar essa questão em branco e tentar resolver ela depois de vocês assistirem a aula da semana que vem. Mas de qualquer forma aqui eu vou resolver para vocês. Então isso aqui é um heredograma, ele representa uma família. Quem está com quadradinho é homem, é macho, e quem está com bolinha é fêmea. E os indivíduos pintados aqui são indivíduos afetados, indivíduos que têm alguma anomalia genética, como albinismo, daltonismo e assim por diante. Então são indivíduos afetados. E os que não estão pintados são indivíduos não afetados. Essa linha horizontal aqui, entre um homem e uma mulher, representa casamento, cruzamento. E essa linha aqui para baixo representa que eles tiveram filhos. No caso, esse casal aqui teve 4 filhos. Um desses filhos, uma menina, foi afetada por essa anomalia genética. Então aqui a gente tem um casamento, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro. E aqui são os filhos de cada casamento. Então a questão ela pede o genótipo, a composição alélica dos pais de indivíduos afetados e o genótipo dos indivíduos afetados. Para fazer isso, a gente tem um macete dos heredogramas que eu ensinei na aula de exercícios que vai ir ao ar daqui a 2 semanas, que é o seguinte: procure pais com fenótipos iguais, como por exemplo este caso aqui. Eles não são afetados, então eles têm o mesmo fenótipo. Olhe os filhos deles. Se eles tiverem filhos com fenótipo diferente do deles, significa que eles são heterozigotos. Então vamos ver se isso aqui acontece. Os pais têm o mesmo fenótipo aqui no caso. Não são afetados. E eles têm filhos não afetados, mas tem uma filha aqui afetada. Então, pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes do deles, significa que os pais são heterozigotos, significa que eles são azão azinho. E agora a gente descobriu que essa herança aqui, que essa anomalia, ela é recessiva. Por quê? Porque se indivíduos com não afetados, como esses pais aqui, eles estão pintados de branco, significa que o azão, ele confere a característica normal. Então, todos os indivíduos branquinhos aqui, não pintados, eles vão ter pelo menos um alelo azão. Então, você pode colocar o alelo azão em todos os indivíduos que não estão pintados. O outro alelo a gente consegue descobrir depois. E os indivíduos que estão pintados, eles necessariamente são o recessivo, porque eles têm um fenótipo diferente. Então a gente descobriu aqui que trata-se de uma herança recessiva, porque os afetados são afetados tendo 2 alelos recessivos. Vamos agora entender aqui como que a gente pode encontrar o segundo alelo de cada um. Veja só, esse homem aqui, ele teve 2 filhos afetados. O que significa que ele teve que passar pelo menos um azinho para cada filho. Porque a mulher dele, ela tem 2 azinhos. Mas, quando ela forma gametas, ela só pode colocar um alelo em cada gameta. Então, significa que ela passou só um azinho para os filhos. O outro azinho necessariamente tem que vir do pai. Então, o genótipo desse cara aqui é azão azinho. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Você tem pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Ou seja, os pais são heterozigotos, são azão azinho. E os outros genótipos? Bom, os outros genótipos não dá para saber. Esse genótipo aqui, ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Porque um azão pode ter vindo do pai e outro da mãe. Ou a mãe enviou o azão e o pai enviou um azinho. Então a gente não sabe. A gente coloca azão, traço. A única coisa que a gente sabe é que é azão. Aqui também é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. E aqui também. Então agora, aqui dá para saber
desses dois aqui dá para saber sim, porque olha só, a mãe deles é azinho azinho. Então ela necessariamente enviou um azinho para esse menino aqui e para essa moça daqui. Então são azão azinho. Perfeito? Então agora vamos resolver a questão. Ele pergunta aqui qual que é o padrão de herança e quantos genes estão relacionados com isso. Geralmente os heredogramas eles vão trabalhar com um gene por vez, então eles vão trabalhar na primeira lei de Mendel. Então aqui a gente está trabalhando com um gene e trata-se de uma herança autossômica, porque ela não está ligada a cromossomos sexuais. A gente vai ver heredogramas ligados a cromossomos sexuais, a gente vai ver a herança sexual ainda. Então, é uma herança autossômica ligada a cromossomos autossômicos, recessiva, porque os indivíduos afetados têm o genótipo azinho-azinho. Isso aqui responde a alternativa à letra A. E a letra B, ele pede o genótipo dos pais de indivíduos afetados e dos afetados. Então, a partir dos macetes que eu ensinei para vocês, a gente descobriu que os pais dos filhos afetados necessariamente são azão-azinho. E os filhos afetados necessariamente são azinho-azinho. Com isso, a gente encerra aqui a questão número 10 e encerra a aula dessa semana. Encontro vocês aí daqui a 2 semanas, aí sim com a aula número 10. E até lá. Tchau, tchau.